Boa noite. Bem-vindos, todos bem-vindas. Hoje estamos no nosso terceiro encontro com o professor Jonas Klug da Silveira, que irá falar um pouco sobre a iconografia mariana, né? Esses encontros, eles são... nós estamos fazendo essas palestras mensais, né? O Museu de Artes Sacras da Universidade Federal da Bahia está promovendo esses encontros, exatamente nesse momento, né, tão dramático que nós estamos passando em função da pandemia. Então, com o museu fechado para visitação, a direção, juntamente com as coordenações, achou que seria interessante nós levarmos o acervo até o público. E, para isso, nós convidamos alguns pesquisadores, sempre às quintas-feiras, a primeira quinta-feira do mês, para falar sobre um determinado tema. Como nós estamos no mês de Maria, nós convidamos o professor Jonas Klug para falar sobre a iconografia mariana. Lembrando que essa já é a terceira palestra, as outras duas estão gravadas na página do YouTube do museu, quem quiser acessar está lá disponível, tá? Eu vou ler aqui rapidamente uma apresentação do professor, passo a palavra para ele, tá? Lembrando também que são, em média, 40 a 50 minutos de palestra. Após a palestra, nós teremos 20 minutos para perguntas, debate, esclarecimento, ok? Então, deixa eu dar uma apresentada aqui no professor e aí eu passo a palavra para ele. Então, o título da palestra é Um percurso pela iconografia mariana no Museu de Artes Sacras da Universidade Federal da Bahia. Jonas Silveira Klug, ele é professor adjunto no curso de música da Universidade Federal de Pelotas, graduado em filosofia e música e mestre em educação. Jonas também é doutorando no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, e com a orientação da professora doutora Maria Letícia Matsuji Ferreira. Além disso, como eu já disse, Jonas é um grande pesquisador de iconografia sacra, religiosa, e especificamente da iconografia mariana, tá? Então, é isso. Espero que todos tenham uma noite bastante proveitosa, tá? E até daqui a pouco. Jonas, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito boa noite, muito obrigado. Quero agradecer o convite. E obrigada por ter aceito. Quero agradecer o convite oficial do professor Portugal e, particularmente, da minha amiga Cláudia. Nos conhecemos já desde 2013, quando ela me convidou para dar um curso justamente sobre iconografia lá na Faculdade do Mosteiro de São Bento. E também agradecer à Elis, que está na operação técnica, e ao Carlos Ribas, que fez a divulgação, fez contato comigo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o assunto é muito longo, são muitos slides, muitas imagens para serem mostradas. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de professor é que nada é tão óbvio que não possa ser novidade para alguém. Então, o que eu vou apresentar aqui como um percurso ao longo das imagens de Nossa Senhora, que fazem parte do acervo do MAS, em outras épocas seria algo bastante normal, bastante conhecido para as pessoas. Mas a nossa época de secularização e de desconhecimento da cultura religiosa, para além da questão das pessoas serem crentes ou não, muitas coisas são novidades para o grande público a respeito desse tema. Então, eu vou entrar direto partilhando os slides. E a palestra vai ter três momentos. Uma é o papel da Virgem Maria no panorama da teologia, através de duas imagens importantes do acervo do museu. Depois, um percurso pelas imagens que ilustram a vida de Maria. E, por fim, as imagens, as advocações que estão ligadas às ordens religiosas que atuaram na Bahia, no Nordeste brasileiro, e mais algumas devoções populares. Enfim, vou compartilhar a minha tela. Só a Cláudia, por favor, me diga se está tudo certo. Ok.
Já Apareceu? aparece. Agora você pode botar em tela cheia. Pronto, ok. Tá ok, Jonas. Já está em tela cheia, né? Está. Boa sorte, boa palestra. Uhum. Ok, obrigado. Então, a primeira imagem que eu gostaria de abordar é essa imagem que, se não me engano, no catálogo consta como Nossa Senhora da Conceição, e que eu vou apresentar aqui, dando uma opinião que ela poderia se chamar Nossa Senhora da Encarnação. Então, essa imagem eu fiquei extremamente impressionado pela riqueza iconográfica dela, porque ela é praticamente uma exposição de toda a doutrina cristã, da história da salvação, uma exposição do credo niceno-constantinopolitano, que é o resumo da fé cristã, começando por essa imagem aqui. É uma imagem em madeira policromada, tem 1,20 m de altura, se a minha informação está correta aqui, e representa, aqui a gente tem uma visão panorâmica, no centro está a Virgem Maria, rodeada de anjos, e em cima o Pai e o Espírito Santo, embaixo o orbe celeste e uma montanha. Muito bem. Passamos adiante. A primeira figura, eu fui fazendo um fio condutor a partir do texto do credo. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A primeira figura em foco é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Eterno Pai, representado como um ancião, justamente para expressar a eternidade de Deus. Deus não tem início nem fim. Sobre a cabeça do Pai há um triângulo equilátero. Significa que as três pessoas da Santíssima Trindade são iguais em poder e eternidade. Porém, o Pai se chama o Pai porque há uma relação entre as pessoas da Trindade. O Pai, a primeira pessoa, gera o seu pensamento, a sua palavra criadora, que se chama o Filho. E entre o Pai e o Filho, o amor que une o Pai ao Filho é o Espírito Santo. Então, Deus, Criador do céu e da terra, aqui olhando para baixo, aparece ao redor dele nuvens, estrelas, e aqui o orbe celeste. É interessante que o policromador ele retratou assim miríades de estrelas, galáxias, aqui contra o céu, que repousa sobre essas montanhas, representando a Terra. Então, Deus o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui uma visão mais ampla do Pai, e como se fosse uma cascata de luz, o Espírito Santo em forma de pomba. Porque o Espírito Santo procede do Pai. O Pai gera o Filho e do Pai procede o Espírito Santo. São relações diferentes, intratrinitárias dentro da teologia. Então, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, aqui nos aparece o mundo invisível, criado antes do homem, que são os anjos, que são seres puramente espirituais. Dentro da tradição teológica ocidental, que Santo Tomás de Aquino vai desenvolver, e outros grandes doutores da Igreja, os anjos se dividem em hierarquias. Essas hierarquias, a primeira delas encerra 3 categorias de anjos, vamos dizer, 3 ordens de anjos. São os anjos mais elevados, portanto, mais próximos de Deus. São os serafins, normalmente representados apenas com um rosto cercado de 3 pares de asas. Eventualmente, eles são representados com o rosto vermelho, como se fosse abrasado. Isso é uma referência ao livro de Ezequiel, onde aparece um serafim com uma brasa de fogo que purifica os lábios do profeta. Então, os serafins são abrasados de amor. Eles rodeiam a presença de Deus, assim como os querubins, que são esses anjinhos que a gente costuma ver. Aqui os querubins estão representando o primeiro grupo, esses anjinhos que têm um rosto e um par de asinhas embaixo.
e os tronos, que são os anjos sobre os quais Deus se assenta. Então, esses são as três ordens mais elevadas. Na segunda imagem aqui, nós temos anjos representando, esses já de corpo inteiro, sobre as nuvens, as estrelas. Eles estão representando as três ordens do nível mais inferior, os principados, as potestades e as dominações. A essas três ordens de anjos é atribuído o governo, o cuidado do cosmos, ou seja, das esferas celestes, para além da Terra. O terceiro nível, mais próximo da Terra, mais próximo da humanidade, porque os antigos imaginavam os céus como uma série de 7 camadas, e sobre ele o céu dos céus, ou os céus. Quando a gente reza o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, os céus não é a mesma coisa que o céu. Os céus é a habitação de Deus. O céu é onde estão os bem-aventurados e os anjos. Então, as virtudes, arcanjos e anjos são o terceiro nível dessas ordens angélicas, que dizem respeito à vida dos homens, que cuidam, justamente como o nome está dizendo, dos aspectos espirituais, das virtudes. Os arcanjos têm funções aqui na Terra. Na Bíblia aparecem 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel é o líder dos anjos bons, que vai combater Lúcifer e os outros anjos rebeldes. Rafael aparece no livro de Tobias como o arcanjo da cura, né? Rafael quer dizer Deus curou, Deus cura. E Gabriel aparece no livro de Daniel, e depois vai ser o anjo da anunciação, o anjo que aparece a Nossa Senhora para anunciar a encarnação do Verbo, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu seio. Então, aqui nós vimos esses anjinhos representando a segunda ordem, e aqui nós temos o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel representando aqui esse outro nível. Os anjos, propriamente dito, a gente chama os espíritos celestes todos como anjos, mas os anjos propriamente são os nossos anjos da guarda, os anjos que cuidam os países e assim por diante. O anjo de cada um. Então, aqui provavelmente esses 2 anjos tiveram atributos. Pela posição das mãos desse aqui, que o traje coincide com o traje costumeiro de São Miguel, como uma espécie de centurião romano, provavelmente ele tinha a balança e a espada na mão. E talvez São Gabriel aqui tivesse o lírio, que é um atributo frequente na imagem dele. Depois nós vamos voltar para essas 2 figuras durante a exposição. Continuamos o credo. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então aqui nós vemos o mistério central da fé cristã. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ou o Verbo, em grego a palavra é logos, ou seja, pensamento, palavra, em latim verbum. Então, às vezes a gente vê algumas traduções meio literais demais, no princípio era a palavra. É difícil traduzir um conceito teológico. Então, o Filho Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, num determinado momento da história, toma para si a natureza humana de forma perene, ou seja, na mesma pessoa divina está unida a natureza humana, as 2 naturezas, tomada da natureza do corpo da Virgem Maria. Jesus Cristo, portanto, é uma única pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina, com 2 vontades, uma humana e uma divina, um corpo humano e uma alma humana. Então, o centro dessa imagem é invisível. O centro dessa representação iconográfica é Jesus Cristo encarnado no seio da Virgem Maria. Aqui nós temos o início do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, desse texto de São João é que sai esse artigo do credo elaborado nos 2 concílios de Niceia e Constantinopla, com a síntese da fé
ortodoxa. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então aqui o Espírito Santo em forma de pomba, ele tem uma mola para que oscile, né, preso nesse raio, que é a procedência dele do Pai, igual o Pai ao Filho, cercado dos serafins, uma linda policromia às vestes de Deus Pai. E essa cena justamente representa o que está representado no Evangelho de São Mateus, depois do batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então, essa manifestação que acontece visivelmente depois do batismo de Jesus, ela é a palavra eterna do Pai, ou seja, a relação entre a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui, precisamente, o Pai Eterno abre as mãos e aponta para baixo, exatamente como na cena descrita pelo evangelista, apontando para o Filho que está oculto no seio de Maria, que acabou de se encarnar no seio de Maria. Então, aqui, a imagem da Virgem Maria, nessa posição, indicando um gesto de humildade, com a mão ao peito, e estendendo a mão para o alto, acolhendo a vontade de Deus em aceitar ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias, que seria gerado na sua natureza humana no seu ventre. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então o Espírito Santo está imediatamente acima da cabeça de Nossa Senhora, e aqui temos a continuação do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne, ou seja, se fez homem, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui se vê que essa peça é uma exposição iconográfica de uma riqueza tremenda de verdades teológicas, né, de doutrinas teológicas extremamente complexas. Então, voltamos aqui para as figuras dos dois arcanjos. Os dois têm o joelho flexionado, numa atitude de adoração ao Verbo encarnado. Por quê? Aqui comenta o apóstolo São Paulo na Epístola aos Filipenses. Sendo ele, Jesus Cristo, de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, saliento em grifo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, os dois arcanjos expressam isso, a adoração de todos os seres, conscientes ou não, a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nos céus, nas esferas celestes e nos seres que o povoam, no céu físico, na terra, aqui nas montanhas, e aparece aqui esta caverna representando as regiões inferiores. Às vezes, em vez de infernos, as traduções dizem na terra e debaixo da terra, porque os antigos também acreditavam que os mortos, ou seja, os justos do Antigo Testamento, que não tinham recebido ainda a salvação, a visita de Jesus Cristo entre a sua morte e a sua ressurreição, habitavam no Sheol, que ficava sob a terra. Os gregos também tinham essa noção do Hades, né, e também a ideia ou seja, ínferos, ou seja, as partes inferiores. Então, é uma ilustração que vai desde a noção
da segunda pessoa da Trindade, né, o Verbo, no Evangelho de São João, a manifestação do Pai em relação ao Filho na cena do batismo de Jesus, e a ilustração desse resumo da história da salvação na Epístola aos Filipenses. É, portanto, de uma riqueza inigualável. Continuamos agora a exposição do Credo, através dessa outra imagem impressionante que é Nossa Senhora da Fé. Eu coloquei, então, onde o Credo continua dizendo: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Igreja quer dizer assembleia, ou seja, a totalidade dos fiéis. A Igreja militante, que luta aqui na Terra, a Igreja padecente, ou seja, as almas que se purificam no purgatório, e a Igreja triunfante, que são os santos do céu. Então, aqui aparece a figura de Nossa Senhora, já vimos ali no mistério da encarnação. Maria assim como Abraão é o pai de todos os crentes no Antigo Testamento, Maria também é a mãe e a primeira de todos os fiéis, de todos os crentes em Jesus Cristo. Ela é ao mesmo tempo mãe de Deus, mãe de Cristo, e também a sua primeira discípula. Então, aqui eu coloquei esse versículo do Evangelho de São Lucas: sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração, quando Jesus manifesta pela primeira vez a sua divindade ao ser perdido pelos pais no templo em Jerusalém, e quando Nossa Senhora e São José o encontram, digo: por que tu fizeste isso conosco, filho? E ele diz: não sabeis que eu deveria cuidar das coisas do meu pai? E eles não entendem, porém, Nossa Senhora guardava essas coisas no coração, esse mistério que ela começava a compreender com mais clareza. Então, Nossa Senhora da Fé tem essa é a representação desse papel de Maria como a primeira discípula, né, a mãe dos crentes da Nova Aliança. Então, ela se vê que a imagem tinha atributos nas mãos. É possível que numa mão ela trouxesse uma cruz e na outra ela trouxesse a Sagrada Eucaristia, em forma de um cálice com uma hóstia pairando sobre ele, talvez na mão direita. Ela paira sobre o orbe celeste, ali com as estrelas, e está rodeada dessas figuras alegóricas, anjos como figuras alegóricas, que a gente vai ver aqui em seguida. Então, é uma imagem característica do período pós-Concílio de Trento. Concílio de Trento, a grande assembleia dos bispos, acontecida no século XVI, após a crise da Reforma Protestante, vai fazer uma grande reforma de costumes dentro da Igreja, clarificar determinados pontos de doutrina, especialmente no sentido de combater a heresia, as várias heresias oriundas do movimento protestante. Então, aqui nós vemos uma síntese da fonte da fé, na base da imagem. À esquerda, nós vemos um anjo coroado com a tiara papal, ou seja, a cobertura de cabeça que o Papa usa, que é uma espécie de mitra com 3 coroas sobrepostas, representando o quê? A autoridade da Igreja, ou seja, a autoridade dos apóstolos, chefiados por São Pedro, e os seus sucessores, o Papa e os bispos. A sucessão dos apóstolos foi quem deu veículo à tradição da revelação do Novo Testamento, porque a partir dessa tradição oral, chancelada pelos apóstolos e pelas testemunhas da vida de Jesus Cristo, é que vão ser reconhecidos como fonte da revelação as Sagradas Escrituras que estão aqui sustentadas por esse anjo. Então, os livros do Novo Testamento, os evangelhos canônicos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo, todos os Apóstolos, o Apocalipse de São João, vão ser chancelados pela autoridade da Igreja. Portanto, a Escritura, ao contrário da ideia de Lutero, que dizia que a única fonte da revelação era a Escritura, a Igreja vai reafirmar que a Escritura é derivada da tradição. Santo Agostinho vai dizer: eu só acredito no que diz a Escritura porque a Igreja assim o diz. No centro aqui, antes, esse anjinho que está oculto lá atrás desse, que tem os olhos vendados, ele representa a fé, a virtude teologal da fé, que é uma virtude infusa por Deus, por isso se chama virtude teologal, junto com a esperança e a caridade. Esse anjo tem os olhos vendados porque essa virtude, ela não é uma virtude natural, que brota da razão humana, mas ela é infusa pelo Espírito Santo na alma do cristão batizado, e essa venda nos olhos significa que a fé não contraria a razão, mas transcende a razão.
Então, a fé é um salto no escuro num determinado momento. Então, nós vemos aqui, a fé é esse salto no escuro ancorado sobre a tradição e a autoridade da igreja e sobre a Sagrada Escritura. No livro que o anjo sustenta, essa imagem, ela, como eu coloquei no outro slide, é uma imagem do século XVIII, mas que ela foi repolicromada no século XIX. Então, talvez só a Cláudia soubesse me dizer se houve algum tipo de exame radiográfico para saber se essa frase que está escrita no livro ela é original ou se ela foi escrita depois. Enfim, a frase diz: Tota pulcra es Maria et macula originali non est in te. Então, toda formosa és Maria, a mancha original não está em ti. Ela se refere ao mistério da Imaculada Conceição, que nós vamos abordar em seguida. É um tema que renderia, se a gente fosse se deter nele, renderia uma palestra inteira, uma hora de assunto, com certeza. Vamos tentar ser sucintos, inclusive porque a importância dele é a presença de muitas imagens da Imaculada Conceição no Museu de Arte Sacra e, em geral, no Brasil inteiro. A imensa maioria das paróquias antigas do Brasil, até o século XVIII, entrado do século XIX, eram dedicadas à Imaculada Conceição, por ser patrona de Portugal e também do Exército Brasileiro. Opa, não está querendo ir o slide, por quê? Está indo para trás, só um momento. Ok. Tudo bem. Então, aqui eu tomei de empréstimo uma imagem, uma pintura de Giotto, século XIV, início do século XIV, expondo a cronologia de um dogma, a Puríssima Conceição de Maria, ou Imaculada, ou seja, sem mancha, a mancha que significa o pecado original, o pecado que toda a humanidade contraiu nos primeiros pais, representados figurativamente na narrativa de Adão e Eva. Então, o pecado original gera no ser humano a concupiscência, ou seja, a inclinação desordenada, ou seja, a inclinação para o mal ou para o mau uso das suas faculdades e dos bens, da natureza e assim por diante. Então, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ela, como eu coloco aqui, ela começa do fato. O que eu quero dizer? Dentro da tradição católica, da tradição litúrgica, quando um santo é canonizado, a sua festa é colocada no calendário na data da sua morte, ou mais próximo dela, porque o santo, quando morre, nasce para a eternidade. Porém, três personagens sagradas na tradição litúrgica têm comemorado a sua concepção, o seu nascimento, a sua natividade e a sua morte. Em primeiro lugar, Jesus Cristo tem o seu nascimento, desde que teve o seu nascimento, a comemoração do seu nascimento, fixada em 25 de dezembro, conta-se 9 meses para trás. Então, a sua encarnação, a sua concepção, acontece no dia 25 de março, a festa da Anunciação do Senhor, a Anunciação de Nossa Senhora. E, claro, a sua morte e ressurreição na data da Páscoa, que é uma data móvel, é uma data do calendário judaico, né? Por isso, sempre que o ano judaico é lunar, então a Páscoa sempre cai numa lua cheia. Muita gente não percebe isso. Então, São João Batista, que era primo em terceiro grau de Jesus, era 6 meses mais velho que ele. Então, se nós formos considerar o Natal, o dia de Natal, 25 de dezembro, 6 meses de diferença, 24 de junho. A festa de 24 de junho é a festa do nascimento de São João Batista. Por isso que a gente vê São João Menino, né? A festa do martírio de São João Batista é 29 de agosto. A degolação de São João Batista, né? Foi morto por ordem de Herodes, né? Por causa da sua concubina
Herodíades e da sua enteada Salomé. Então, São João Batista também tem na liturgia esse privilégio de ter o seu nascimento e a sua morte comemorados. Em alguns calendários medievais, em algumas igrejas particulares, certamente se comemorou também a concepção de São João Batista, porque São João Batista, segundo a teologia, foi santificado no seio da sua mãe Isabel pelas palavras de Nossa Senhora e pela presença de Jesus Cristo no ventre de Maria, quando elas duas se encontram na cena da visitação. Então, a concepção da Virgem Maria, antes da concepção, foi estabelecido a festa do nascimento da Virgem Maria, 8 de setembro. Então, contando 9 meses para trás, se comemora a concepção, ou seja, que foi chamada liturgicamente primeiro a Concepção de Santa Ana, uma festa que nos veio, mãe de Nossa Senhora, né? Que nos veio do Oriente para o Ocidente, para o sul da Itália, provavelmente através dos monges da Ordem de São Basílio, se chamava Concepção de Santa Ana, ou seja, Santa Ana concebeu a sua filha foi concebida, isenta desde o primeiro instante do seu ser da mancha original, porque assim deveria ser em função do seu futuro papel de geradora da natureza humana de Jesus Cristo. Espero não estar indo muito rápido. Então, se começa, primeiro, com a comemoração do fato histórico da geração, né, de Nossa Senhora a partir dos seus pais. A história da infância de Maria não se encontra na Bíblia, mas se encontra num evangelho apócrifo, chamado Proto-Evangelho de São Tiago, né, um escrito posterior, que não é atribuível a Santiago, e que conta em detalhes a vida dos pais de Maria, Joaquim e Ana, que era um casal já de uma certa idade, que não conseguia ter filhos, estavam muito tristes por isso. Eles se separam para fazer um retiro espiritual e um anjo avisa os dois que eles podem se reencontrar, que eles vão conseguir gerar uma filha. Então eles se encontram aí diante da porta dourada da muralha de Jerusalém e se dão um beijo. Na imaginação popular, muitas vezes, se levou a acreditar que foi através desse beijo que Nossa Senhora foi concebida. Provavelmente por causa disso, antigamente as meninas tinham medo de que poderiam engravidar com um beijo, de tal maneira que isso calou no imaginário popular. Mas a igreja nunca ensinou isso. Nossa Senhora foi concebida de maneira natural, por intercurso sexual entre os seus pais, e, porém, a sua alma foi purificada do pecado original, dentro da doutrina católica. Mas essa doutrina, ela vai se desenvolver muito lentamente ao longo de séculos, porque há um problema nisso. Se ela foi isenta do pecado original, ela não foi remida por Jesus Cristo, pela sua paixão e morte de cruz? Sim, só que não foi remida, quer dizer, não foi salva por remissão, mas por preservação. Em resumo, seria essa a doutrina. Então, aqui uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, aí do Mas, dentro desse nicho rococó espetacular, imagem do século XVIII, provavelmente segunda metade do século XVIII, né, rococó. Vou deixar um pouquinho mais para as pessoas poderem admirar. Depois a gente vai ter uma outra foto dela mais detalhada. Então, toda essa questão do pecado original se reporta lá ao Gênesis, né? A Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por instigação da serpente, que é o demônio, deu ao marido, e Deus, o Pai, diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, Santo Irineu de Lyon, que é um dos padres da igreja, no ano 202 ele morreu, nesse escrito contra as heresias, que era principalmente contra as heresias dos gnósticos, que eram gregos que entraram dentro do cristianismo e fizeram uma mistura, um sincretismo de doutrinas. Aqui, Santo Irineu, foi bispo de Lyon, faz esse paralelo. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma fez por incredulidade, o desfez a outra pela fé. Então, ou seja, na iconografia de Nossa Senhora da Fé, há também uma correlação, como está escrito no livro, com
a questão da concepção, conceição, uma palavra antiga portuguesa para dizer concepção, da concepção imaculada. Então, pela sua fé, e já tendo sido preservada do pecado original, Maria dá entrada no mundo à salvação do estado de graça querido por Deus e perdido pelos primeiros pais. Então, aqui nós vemos a serpente, meio serpente, meio dragão, com o fruto do conhecimento do bem e do mal, sob os pés da Virgem. Por baixo da nuvem de anjos se encontra um crescente lunar com uma cara de gente, uma lua antropomórfica. Vamos ver por que isso. Porque um conceito teológico, ou seja, o fato de uma pessoa, no primeiro instante do seu ser, quando é um embrião no seio da sua mãe, ser purificado do pecado original, não tem uma representação iconográfica realista. Será sempre uma representação alegórica. Então, essa representação alegórica vai ser tomada aos poucos na igreja por um texto do livro do Apocalipse de São João, que é um livro totalmente simbólico na sua expressão, de um estilo corrente no judaísmo daquele período, desde a época do profeta Daniel. Então, aqui está o texto. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Segue adiante o texto, um pouquinho adiante. Houve uma batalha no céu. Miguel, já vimos o arcanjo, e seus anjos tiveram de combater o dragão. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, essa figura, essa mulher, a mulher vestida do sol do Apocalipse, desde a época dos padres da igreja, dos primeiros séculos, é identificada com a figura de Maria. Então, aqui ela é representada grávida, ou seja, Jesus Cristo se encarnou no seu seio. Então, acontece uma confusão frequente entre dois conceitos teológicos. A concepção imaculada, a conceição imaculada de Maria, no seio da sua mãe, Santana, e a sua concepção virginal ao gerar Jesus Cristo no seu ventre sem concurso de varão. Então, muitas vezes, muita gente faz essa confusão entre os dois conceitos, Imaculada Conceição, concepção virginal. O que não quer dizer que muitas imagens da Imaculada Conceição representam Maria grávida. Por quê? Porque a Imaculada Conceição está subordinada à concepção virginal. Nossa Senhora só foi purificada do pecado original porque ia dar à luz Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a humanidade de Cristo saiu da sua natureza. Nossa Senhora não foi uma chocadeira. A humanidade de Cristo nasceu vamos dizer, do DNA de Maria, dentro da teologia. Então, aqui nós vemos essa imagem linda da Imaculada, com sempre muitos dourados, né? A mulher revestida do sol. Aqui, normalmente, ela vai ter uma coroa de prata com um halo com as 12 estrelas. Eventualmente, Nossa Senhora da Conceição tem um resplendor com 12 estrelas, não necessariamente uma coroa, mas, em geral, vai ter as 12 estrelas. Às vezes, não por uma questão de que não foi adquirida uma coroa completando essa iconografia. Enfim, essa doutrina vai evoluir efetivamente. Os orientais, por exemplo, eles não têm esse conceito. Eles falam da Virgem Puríssima. Eles não dizem que Nossa Senhora, desde o primeiro instante do seu ser, foi isenta. Eles dizem que ela foi santificada no seio da sua mãe. A Igreja do Oriente, a Igreja grega. Mas, no Ocidente, essa doutrina vai se desenvolvendo aos poucos, entre o século XI e o século XIII. Aqui eu vou colocar um texto de um dos grandes teólogos que fala sobre ela, que é São Pedro Pascoal, da Ordem das Mercês, da Ordem dos Mercedários. Quis Deus preservar a Santíssima Virgem do pecado original, que era mortal, e toda e qualquer lesão de mácula. E isso fez Deus por graça, como aquele que devia vir a tomar a carne dela e ser o mais formoso dos filhos dos homens, conforme já estava profetizado. Então, São Pedro Pascoal morreu em 1300. Aqui nós temos uma outra imagem da Nossa Senhora da Conceição, bem baiana. Essa não tem os atributos nem da serpente,
nem do crescente lunar e, quer dizer, aqui está sem coroa, talvez tivesse uma coroa. Então, essa imagem, ela tem um detalhe aqui que muita gente não conhece, dá para observar que a ponta do manto, em várias imagens nós vamos ver isso, cruza sobre o ventre de Maria. Isso significa o segundo dogma. O primeiro dogma mariano desenvolvido ao longo da história da teologia é que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque Deus deu à luz um ser que era humano e divino. O segundo dogma é da sua virgindade perpétua, que não só Maria concebeu sem concurso de homem, né, de São José, no caso, seu esposo, mas permaneceu virgem durante o parto e depois do parto, não tendo mais nenhum filho. Então, essa passada do manto sobre o ventre de Maria é um símbolo antiquíssimo da sua virgindade perpétua. Vamos identificar essa característica em outras imagens. Não me lembro agora, aqui também tem o ventre coberto, normalmente ao lado direito. Na outra que nós já vimos, Nossa Senhora da Fé também tem, e esta aqui não tanto. Mas nesta aqui da Igreja do Genipapo fica bem visível. As imagens espanholas de vestir é um costume muito presente, né? Essa puxada do manto sobre o ventre de Nossa Senhora. Aqui um detalhe da imagem, realmente de uma delicadeza impressionante. Ela tem, inclusive, aqui aplicadas rendas metálicas banhadas a ouro na orla do véu, também na orla das mangas, assim, um detalhe muito bonito. Então, a partir de que o dogma vai se definindo, várias ordens religiosas tomam a peito isso. Os dominicanos, por exemplo, inclusive Santo Tomás de Aquino, o doutor dos doutores, né, eles combatiam teologicamente essa ideia. Ao passo que os franciscanos, na pessoa de São Boaventura, doutor da Igreja, e principalmente de um franciscano específico, que veio das Ilhas Britânicas, João Duns Scotus, porque é escocês ou irlandês, é quem vai formular pela primeira vez de maneira mais clara essa questão, dar uma solução para essa questão de Maria ser imaculada e ao mesmo tempo ser remida por Jesus Cristo, como toda a humanidade. Então, a ordem franciscana, a ordem dos mercedários, vamos passar por eles depois, os carmelitas e depois no século XVI, os jesuítas, vão difundir progressivamente essa devoção ao longo da Europa. E para nós é muito importante o fato de que, a partir de 1640, quando acontece a restauração do trono português após o período da União Ibérica, que é a coroa portuguesa, pela morte de Dom Sebastião, estava unida à Casa de Espanha, aos Habsburgos em Espanha, aos Filipes, né? O Duque de Bragança, né, o futuro Dom João IV, vai fazer uma promessa à Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que se ele vencer e for coroado rei de Portugal, os reis de Portugal jamais usarão novamente a coroa, porque a rainha oficial de Portugal será Nossa Senhora. Essa imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, segundo a tradição, veio da Inglaterra, então, onde os carmelitas justamente propagaram muito essa devoção. Depois vamos ver adiante, vamos passar nisso. Então, até que por fim, no final do século XIX, metade do século XIX, o Papa Pio IX proclama como uma verdade de fé que tem que ser crida por todos os fiéis católicos, que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Então, aqui, essa imagem indo-portuguesa, eu tinha um artigo que eu li um artigo que eu nunca mais consegui localizar, do quão os orientais, os chineses lá em Macau e também os hindus gostaram dessa representação de Nossa Senhora, talvez por identificação com alguma divindade materna deles. Bom, então aqui nós temos a vida da Virgem Maria a partir dos evangelhos apócrifos da infância. Então nós vemos aqui sua mãe Santana ensinando a ler. Isso é uma coisa interessante que, por exemplo, a presença do judaísmo na Península Ibérica proporcionou um letramento muito grande das mulheres.
Santa Teresa de Ávila, por exemplo, que era neta de judeus conversos, na infância dela teve muito acesso aos livros, realmente foi uma grande escritora. Então, aqui Santana Mestra, essa iconografia de Santana sentada ensinando a ler, é chamada Santana Mestra. Isso aqui está totalmente fora de ordem, eu vou ter que voltar depois, não sei porque que esse slide entrou aqui. Bom, enfim. Outra Santana Mestra, de Frei Agostinho da Piedade, em terracota, né, o grande escultor beneditino brasileiro. Aqui Nossa Senhora na frente, com o livro, na frente de Santana. Tem uma grande semelhança facial entre a mãe e a filha. Que a imagem antes da restauração, provavelmente, é que a assinatura de Frei Agostinho, com a data de 1642. Essa imagem aqui, às vezes, também é chamada Santana Mestra, mas em outros lugares do Nordeste é chamada Santana Guia. Nesse caso, Nossa Senhora está com o livro na mão, mas está no colo de Santana em pé. Às vezes, o livro tem uma partitura musical. Santana ensinando Nossa Senhora a solfejar, onde futuramente ela vai cantar o Magnificat, no episódio do encontro com Santa Isabel. Essa outra se chama normalmente Santana Caminhante, alguns chamam Santana Guia. Então, nessa cena, Santana, às vezes São Joaquim está do lado, caminhando junto, Santana está levando Nossa Senhora, provavelmente aqui já alfabetizada, com a sua cartilha embaixo do braço, para ser educada no Templo de Jerusalém até o momento do seu noivado com São José. Então, aqui, parece que Santana está fazendo uma advertência. Comporte-se na escola. É linda essa imagem, a Cláudia me falou que a mãe e a filha estiveram muitos anos separadas, agora elas estão novamente restauradas e unidas. Okay. Então, continuamos a vida da Virgem agora, já a partir do Evangelho de São Lucas. Aqui, o episódio da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Um óleo sobre tela. Da Igreja do Pilar. Aqui, os esponsais de Nossa Senhora, ou seja, o seu noivado com São José, porque os judeus tinham os esponsais e as núpcias. Então, esse aqui, vamos dizer que fosse o contrato de casamento de Nossa Senhora, diante do sumo sacerdote, né, do templo. Então, uma pintura do grande pintor baiano Joaquim José da Rocha, né? Então, uma moldura espetacular. Bom, aqui já o nascimento de Jesus e a adoração dos pastores, né? Que os anjos anunciam aos pastores que Jesus nasceu na Gruta de Belém. São José está em segundo plano, né? Como em geral aparece nas pinturas medievais e renascentistas, ainda é uma herança desse modelo iconográfico. Então, Nossa Senhora, com seu traje vermelho e azul, que é característico da roupa de Nossa Senhora nos ícones, e os pastores, né, de Belém adorando o menino. Nossa Senhora do Parto, ela poderia estar em outra seção das devoções populares, mas representa a Nossa Senhora tendo dado à luz ao menino. Representa a maternidade divina de Nossa Senhora. Então, essa é uma imagem que também tem uma policromia posterior à sua confecção. Nossa Senhora com um menino recém-nascido, de poucos meses. Aqui os detalhes do cabelo, uma espetacular imagem. Aqui ela tem uma fita também na cabeça, um estilo meio renascentista, saindo. Nossa Senhora do Leite também é uma devoção popular, para a devoção das mães que estão amamentando, que querem ter leite para amamentar. Mas os episódios de Nossa Senhora amamentando ou não tendo leite para amamentar o menino pelo cansaço estão normalmente ligadas no imaginário popular, no folclore, ao episódio da fuga para o Egito. Na nossa cultura, aí tem episódios legendário que Nossa Senhora encontra animais e pede que essas fêmeas animais deem o leite para alimentar o menino que chora de fome. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso grande folclorista, meu conterrâneo aqui, João Simões Lopes Neto, recolheu 2 lendas. Nossa Senhora encontrou as mulitas, né, aquele tatuzinho, né, e ela juntou as filhas para juntar leite para o menino, e Nossa Senhora abençoou a mulita de modo que a mulita e a comadre dela, a tatua, sempre que tivesse uma ninhada, seriam ou só machos ou só fêmeas, assim por diante. Histórias encantadoras do nosso folclore relacionadas à fuga para o Egito. Aqui, estaria nesse caso fora de ordem, né? Mas a apresentação do menino Jesus no templo aos 40 dias,
que é a festa da Candelária, a festa de 2 de fevereiro, né? Aí na Bahia é a festa de Iemanjá, né? Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, e algumas outras devoções populares, Nossa Senhora dos Navegantes, aqui no Rio Grande do Sul, aí também, né? São fixadas nesse dia. Nossa Senhora apresentando ao velho Simeão, que lhe faz a profecia sobre quem será o menino e que um dia uma espada de dor transpassará a sua alma. Então, justamente, fazemos essa ponte da primeira dor da Virgem, que é essa profecia, ela ficou com isso guardado no seu coração, até que isso se realizou aos pés da cruz. Né? O evangelista São João vai dizer que Maria estava de pé aos pés da cruz. Tem aquele famoso hino do final da Idade Média, Stabat Mater Dolorosa. Estava de pé a mãe cheia de dores. Iuxta crucem lacrimosa, junto da cruz, chorando. A cruz da qual pendia o filho, dum pendebat filius. Então, aqui Nossa Senhora, conforme a descrição do evangelista São João, de pé diante da cruz, Santa Maria Madalena, aqui ajoelhada, e o evangelista, representado como um adolescente, de cabelos compridos, às vezes com traços bastante femininos, é que ele leva o livro do seu evangelho, das suas cartas e do Apocalipse. Aqui o Calvário completa uma peça já do século XIX, com prataria. Aqui, novamente, Nossa Senhora das Dores ou da Soledade. Essa imagem pode representar Nossa Senhora aos pés da cruz, ou Nossa Senhora solitária depois que Jesus foi enterrado, e ela está sozinha, sob a guarda, claro, de São João Batista, que entrega a mãe ao seu discípulo amado e vice-versa. Na Espanha é muito comum, nos passos de Semana Santa, o passo do consolo da Senhora, ou seja, só Nossa Senhora e São João Batista consolando pela perda do filho. Essa é uma imagem bem característica baiana. Aqui a imagem de Nossa Senhora que recebe o corpo do seu filho morto. Uma imagem do início do século XVIII, com bastantes características arcaicas. Ainda o rosto é um rosto bem simples, parece daquelas imagens tabloóticas. E é interessante observar que a primeira imagem relacionada à dor de Maria é essa imagem, a imagem da piedade, da pietà, como diz o italiano. Inclusive, a essa imagem está relacionada à origem das Santas Casas de Misericórdia, que se originaram em irmandades de Florença que praticavam a última obra de misericórdia corporal, que era enterrar os mortos, que eventualmente ficavam insepultos. Então, em geral, nas Santas Casas de Misericórdia, podem observar que vai ter essa imagem da Virgem da Piedade. Aqui detalhes, para ver bem o rosto, esse certo primitivismo do rosto, né, os traços do Cristo. E, por fim, a Assunção, a elevação de Maria ao céu em corpo e alma, ou seja, pelo mérito da sua Imaculada Conceição, ela deveu ressuscitar, já com seu corpo transfigurado, né, como a primeira ressuscitada da ressurreição da carne, ou seja, que todos, segundo a doutrina, passaremos, né, o nosso corpo não será devolvido imperecível, né, como é o corpo de Jesus Cristo, e aqui sendo coroada pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Me perdoem por essa mancha aí de luz na foto, porque eu tirei foto do catálogo do MAS que eu tenho aqui, daquele catálogo que foi patrocinado pelo Banco Safra, e na hora não reparei que tinha refletido na imagem, mas a imagem de Nossa Senhora dá para aparecer. Jesus Cristo alcança ela a açucena, o lírio, que é o símbolo da sua pureza virginal. Aqui já a roupa de Nossa Senhora, com a cor vermelha, que é costumeira nos ícones, mas aqui já o azul e branco, que vai se tornar, na Espanha, as cores da Imaculada Conceição. Bem, passamos agora mais rapidamente para o culto mariano nas ordens religiosas na Bahia e no Nordeste. Então, vamos falar principalmente sobre a ordem carmelita, porque ela nos diz respeito diretamente ao MAS, que foi o convento de Santa Teresa, que foi um convento carmelita descalço. Então, a ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ela vai surgir através de cruzados, de europeus que vão para a Palestina na época das cruzadas, quando é instituído um reino latino e um patriarcado, ou seja, um arcebispado em Jerusalém, que isso não vai durar muito, né, porque os muçulmanos vão invadir de volta, vai ter várias peripécias ao longo das cruzadas. Então, esses europeus que vão para lá acabam optando por viver como eremitas nas grutas, nas cavernas do Monte Carmelo, que é um importante monte em frente ao mar, em frente a Haifa, na Palestina, onde viveu o profeta Elias,
que é uma das personagens protagonistas na história de Israel, na história da defesa da religião de Israel. Ele e o seu discípulo Eliseu, que vão ser posteriormente considerados pais espirituais da ordem. Então, é uma tradição legendária que esses dois profetas tiveram discípulos profetas, os filhos dos profetas, que viveram sempre nessas montanhas ao longo de séculos, e depois eles vão se tornar cristãos, ou seja, de monges, entre aspas, judeus, vão se tornar eremitas cristãos. Então, esses europeus vão viver nessas grutas, eles têm um oratório, uma capelinha dedicada a Nossa Senhora, que depois vai se chamar Nossa Senhora do Monte Carmelo, porque se situava lá. Aqui essa lindíssima imagem, também da Capela do Genipapo, Nossa Senhora vestida com o hábito da ordem, daqui a pouco vamos ver, em que a capa branca dos carmelitas vai, por uma licença poética muito comum na Bahia, ser substituída por um azul celeste bem desbotado. Então, isso vai acontecer também no hábito dominicano. Às vezes a gente vê uma imagem de São Gonçalo do Amarante, por exemplo, com a túnica e o escapulário, que é esse avental aqui, azulado e a capa preta, quando seria branco e preto, né, dos dominicanos. Então, aqui nós vemos o hábito dos carmelitas, o hábito primitivo dos carmelitas, que era assim listrado quando eles chegaram na Europa, porque com a invasão dos sarracenos eles tiveram que fugir para a Europa e chegaram pela Sicília, pelo sul da Itália. O regulamento de vida deles, a regra, havia sido aprovada pelo patriarca de Jerusalém, Santo Alberto, mas eles tiveram muita dificuldade de que isso fosse reconhecido na Europa. Então eles passaram por várias peripécias e usaram de algum artifício para justificar sua existência como ordem, dizendo que, na verdade, a ordem deles sempre existiu desde o profeta Elias. Então, a Ordem do Carmo tem uma origem histórica e uma origem legendária, espiritual. Aqui um antigo carmelita, aqui o hábito depois foram tiradas as barras escuras, esse hábito bem largo, com essa capucha larga aqui, a capa comprida. E quando vai acontecer a reforma de Santa Teresa, a reforma dos frades carmelitas, ela começou a reforma com as monjas, o hábito vai ser encurtado. Santa Teresa se baseou num movimento chamado descalcez, que foi começado na ordem franciscana por São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, aliás, que foi seu confessor. Então, a partir dos franciscanos descalços, vão surgir os carmelitas descalços. Vejam que esse frade aqui tem sapatos fechados, esse aqui tem sandálias. O hábito é mais curto, efetivamente por uma economia de tecido, como sinal de pobreza. E os carmelitas da antiga observância, que depois da reforma descalça, passaram a se chamar popularmente calçados, em oposição aos descalços. Aqui no Brasil, os calçados, os carmelitas da antiga observância eram chamados carmos, os frades carmos, e os reformados de Santa Teresa, os descalços, eram chamados terésios. Então, eles vão chegar em 1586, os carmos, fundar ali o convento do Carmo, as portas da cidade, né, a porta da muralha, né, por isso aquela região são as portas do Carmo, e depois os descalços vão fundar o nosso querido convento de Santa Teresa, hoje Museu de Arte Sacra. Os carmelitas, quando vieram da Palestina para o sul da Itália, trouxeram essa pintura consigo, que é venerada em Nápoles, muito amada do povo, chamada La Bruna, ou seja, morena, porque ela tem uma tez morena. Então eles chamam a Mamma Bruna do Carmine, a mãe morena do Carmelo. Então, ela não chega a ser um ícone, ela está inspirada muito na arte bizantina, mas pelos traços, possivelmente ela tenha sido pintada por um pintor ocidental, né, com uma influência bizantina. Então nós vemos aqui a primeira Nossa Senhora do Carmo, não tem o hábito carmelita. É uma virgem com menino, ela está dentro da tradição das virgens amorosas, da Glicofilusa, a Theotokos Glicofilusa, a mãe de Deus do doce amor. Então, a virgem com menino, né, num estilo mais ou menos oriental. Aqui a gente vê uma cópia do quadro, onde já foi acrescentado o pequeno escapulário na mão dela. O escapulário é uma parte do traje carmelita, ou seja, aquele avental de trabalho, que também os beneditinos têm, os dominicanos, os mercedários, mas que na Ordem do Carmo vai ter um significado especial, porque, segundo uma tradição, em 1251, o superior-geral da Ordem, que era um inglês, São Simão Stock, que está enfrentando muitas dificuldades em relação à Ordem, vai ter uma visão de Nossa Senhora, onde ela mostra esse avental para ele, e diz, daqui para frente, esse vai ser o sinal do meu vínculo com os carmelitas.
signum salutis, sinal de salvação para ti e para todos os carmelitas e todos que o usarem. Então, esse avental, de forma reduzida, ele vai sendo divulgado entre os fiéis como um sinal de proteção de Nossa Senhora e vai ter uma difusão gigantesca, o que vai ajudar muito a ordem a sobreviver no Ocidente a partir do século XIII, quando eles vêm da Palestina. Então, aqui nós vemos, novamente, Nossa Senhora do Carmo, essa aqui daí do Convento de Santa Teresa, né? Aqui também o azul substitui o branco. Essa imagem é espetacular. Aqui na mão ela tem essa bolinha, isso aqui é apenas um fiador que ajudava a segurar, a amarrar o escapulário de tecido na mão dela. Agora sim, seria aquele slide que ficou perdido lá para trás. Para onde é que ele anda? Está com Santana aqui. Desculpem a patetice. Aqui nós vemos o escudo da ordem carmelita da antiga observância, o escudo antigo da ordem. Essa parte branca aqui é o que se chama em heráldica um escudo coberto, bem típico das ordens de cavalaria, ou seja, uma capa branca em cima de um outro hábito, ou seja, a capa branca dos carmelitas sobre o hábito escuro. Essas 3 estrelas provavelmente, tem muitas interpretações, mas mais provavelmente significam os profetas Elias e Eliseu, fundadores espirituais da ordem, e Nossa Senhora, aqui a 3ª estrela, a quem a ordem é consagrada. Com o tempo, esse bico aqui, que seria o hábito sobre a capa, ele vai sendo interpretado como sendo o Monte Carmelo. E diz a tradição que na época da reforma dos descalços, São João da Cruz, que é um dos 2 primeiros frades descalços, vai acrescentar sobre o monte que não era monte, a cruz, ou seja, fazer essa identificação entre o Monte Carmelo e o Calvário. Então, quando a gente enxerga esse escudo, se sabe que é dos carmelitas descalços de Santa Teresa. E esse aqui dos Carmos, dos carmelitas da antiga observância. Em geral, é assim. Vão encontrar muitos modelos, muitos designs desse escudo. Aqui, por exemplo, se encontra sobre a coroa representa Nossa Senhora, né? O braço do profeta Elias, armado com uma espada de fogo. Sempre que a gente vê esses tremidos aqui, é fogo. Quando, às vezes, tem resplendores que alterna um raio tremido e um raio liso. Um é de luz e outro de fogo. Então, e o lema da ordem, que é uma frase do profeta Elias. Eu ardo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Vamos voltar lá para frente de volta. Para cima. Passamos para outra ordem. Que não Professor, boa noite. Já estamos com 55 minutos de palestra. Porque não me avisou antes. Vou tocar isso para frente. Então, nós temos aqui a Ordem dos Mercedários, foi uma ordem criada para resgatar os cristãos que eram sequestrados pelos muçulmanos na costa da Europa e levados para a África. Então, esses frades faziam um voto de ficarem como reféns, se fosse o caso, para conseguir resgatar os cristãos. Aqui nós vemos Nossa Senhora das Mercês, ou das Mercedes, com o hábito da ordem, esse escudo aqui, que é característico da ordem, São Pedro Nolasco, fundador, São Raimundo Nonato, que é muito popular no Nordeste, e aqui 2 cristãos resgatados, um escravo mesmo e um frade que ficou como refém. Então aqui nós temos um escapulário também, um escapulário branco, né, da Ordem das Mercês. Aqui essa imagem de Nossa Senhora das Mercês, que é uma das mais queridas do museu, né, fica nessa capelinha. A Cláudia contou uma história muito interessante da tradição oral, que quando era seminário, os alunos chamavam Nossa Senhora dos 7, porque rezavam para tirar pelo menos 7 na prova. Aqui o altar que fica numa capela do claustro. Essa outra imagem é identificada como Nossa Senhora das Mercês, uma imagem da Virgem com o menino, e tem esse escapulário na mão, uma imagem de vestido. E aqui eu levanto uma pequena polêmica sobre o escudo. O escudo das Mercês é este aqui. E esse aqui é o escudo da Ordem dos Trinitários, uma ordem também de resgate de escravos, que foi fundada um pouquinho antes. O escudo que aparece aqui se parece muito mais com o escudo trinitário que com o escudo mercedário. Então, essa imagem, teoricamente, poderia ser Nossa Senhora dos Remédios, ou do Bom Remédio, ou do Remédio, que é a padroeira da Ordem Trinitária, que nós vemos. Então, aquela entregando uma bolsa de dinheiro para eles poderem resgatar os cativos. Os beneditinos trouxeram a devoção a Nossa Senhora de Montserrat,
da abadia que é administrada desde sempre por eles na Espanha, na Catalunha. Então, aqui aparece Montserrat, em catalão, quer dizer Monte Cerrado. Então, aparece aqui 2 anjos cerrando o monte, porque é um monte, assim, com picos. Então, aqui as ermidas que constituem o mosteiro, Nossa Senhora sentada, a imagem original é uma imagem enegrecida, uma imagem negra mesmo, Nossa Senhora sentada, aqui o texto de Frei Agostinho da Piedade, que fez a imagem, dizendo quem foi quem encomendou, em 1636, Diogo de Sandoval. Aqui, os franciscanos trouxeram a devoção Nossa Senhora dos Anjos, porque a primeira capelinha da ordem franciscana, em Assis, se chamava Santa Maria dos Anjos, a capela da Porciúncula. Porciúncula, quer dizer, porçãozinha, porque era um terreninho tão estreito, que onde ele só tinha a capela e um rancho para morar. Então, essa devoção Nossa Senhora dos Anjos, ou Rainha dos Anjos, está ligada à ordem de São Francisco, nos seus variados ramos. Nossa Senhora de Guadalupe também é uma devoção espanhola, ela vai vir para cá no contexto da União Ibérica, né? Espanha e Portugal eram um reino só. Ela está ligada também à ordem franciscana, porque os franciscanos administram esse santuário na Extremadura, né? na costa da Espanha. Aqui nós vemos essa peça que é emblemática do museu, porque ela é revestida de prata, com essa arte que nos veio da Bolívia, possivelmente. Esses prateiros bolivianos trouxeram prata de Potosí para a Bahia, e esse gosto de uma época pegou na Bahia, então algumas imagens foram revestidas de prata. Nós temos 2. Essa e a Nossa Senhora das Maravilhas. Aqui a gente vê uma pintura antiga de Nossa Senhora de Guadalupe, onde a gente pode ver que é uma imagem de vestir, tá? A original. E não tem nada a ver com a Nossa Senhora de Guadalupe do México. Aqui a gente vê que, a partir dessas gravuras, dessas pinturas, o prateiro realizou uma veste o quanto possível semelhante à da imagem original naquela época. Essas imagens de vestir sofreram variação das modas, né? Numa Nossa Senhora do Rosário, que está ligada à Ordem dos Dominicanos, mas é muito popular, ela traz a lua sobre os pés. Em algumas imagens de Nossa Senhora do Rosário aparece também o crescente lunar. Na Espanha, o crescente é comum em qualquer imagem de Nossa Senhora. Mas em Portugal aparece o crescente lunar, possivelmente porque Nossa Senhora do Rosário, em 1571, é considerada, através do Rosário, a responsabilidade da vitória sobre os turcos otomanos na Batalha de Lepanto. Então, esse crescente aqui não é necessariamente o crescente lá do Apocalipse, mas é o crescente muçulmano. Ou seja, pelo Rosário, os cristãos ocidentais venceram essa invasão muçulmana, senão talvez a Europa fosse hoje islâmica. Por fim, a Nossa Senhora das Maravilhas, que também segue esse estilo plateresco, e diante dela se conta que o padre Antônio Vieira, adolescente, estudante no Colégio dos Jesuítas, tinha uma dificuldade de aprender muito grande, entrou na antiga Sé, onde essa imagem pequenininha é venerada, tem 60 centímetros, e implorou que Nossa Senhora ajudasse e sentiu uma dor enorme na cabeça, um estalo na cabeça, e dali para diante vira um gênio. Então é chamado isso o estalo de Vieira. Então, essa imagem de Nossa Senhora das Maravilhas, ou seja, Nossa Senhora dos Milagres, tem esse papel importante na nossa história do Brasil, com o nosso maior orador sacro da língua portuguesa. Por fim, uma imagem do Imaculado Coração de Maria, que é uma devoção que vai chegar no Brasil no século XVIII, mas vai tomar grande impulso mais na virada do XIX para o XX. É uma das imagens mais bonitas do Brasil, na minha opinião, essa imagem do Coração de Maria, recentemente restaurada, que é da Igreja de São Raimundo. E terminamos aqui, porque o tempo realmente se esgotou. Muito obrigado. Deixa eu sair daqui do slide. Espero que eu não tenha atropelado você com essa quantidade de informação. Tá muda, Cláudia. Todo mundo aqui me mandando mensagem. Deixa ele falar, deixa ele falar. Mas tive que correr um pouquinho. Eu podia falar um pouquinho mais ali sobre as ordens redentoras. Mas, enfim, já deu para dar o recado. Está todo mundo aqui no WhatsApp. Deixa ele falar mais, deixa ele falar. Oh, foi maravilhosa aqui, só elogios. Que bom que gostou. Todo mundo, assim, admirado com seu conhecimento. E eu não vi nenhuma pergunta. Elis, por acaso você viu alguma pergunta, alguma colocação? Mas está todo mundo aqui só querendo que você falasse. Germana pediu que... Germana Trócoli, que deveria ter a segunda aula. Porque Estou vendo alguns amigos aqui. Mas e aquilo que eu dizia, Cláudia, só para concluir, isso que eu falei aqui, se a gente for pensar lá em 1850,
em Salvador ou em Ouro Preto, qualquer senhorinha da Ordem Terceira do Carmo saberia tudo o que eu falei. Talvez não em termos tão acadêmicos, né, ou citando a escritura, assim por diante. Mas isso era uma coisa familiar a todas as pessoas católicas praticantes. E nós perdemos isso na nossa cultura geral brasileira, ou seja, e muitas vezes para o historiador, para o estudante de iconografia, de arte, de restauração, essa cultura católica, essa cultura geral católica faz muita falta. Às vezes a gente vê alguns erros, né, bem complicados, né, prejudiciais, vamos dizer assim, por falta de alguma informação nesse sentido. Então, a palestra aqui é um convite para que as pessoas, principalmente quem é dessa área artística, procure se aprofundar mais, conhecer. Não precisa ser católico, não precisa, pode ser ateu, mas é uma obrigação do artista que trabalha com arte sacra conhecer profundamente a doutrina. A mesma coisa que antropólogo que se mete a falar de candomblé. Quem não tem uma imersão profunda no candomblé, dificilmente vai penetrar mesmo naquele universo simbólico. Eu tenho um amigo, historiador e antropólogo, que acabou se iniciando no candomblé por causa disso, né? Porque entrou em cheio. A tese dele foi sobre a versão a gaúcha do candomblé, que é a religião de nação, o batuque, né? Enfim. Agora, o bacana é que essa palestra vai estar gravada na página do museu, então as pessoas vão poder rever. Eu acho que, principalmente para nós do museu, é uma palestra obrigatória para entendermos todo esse universo iconográfico, né? Então, e também para quem está assistindo, eu acho que pode assistir com mais calma, tentar ver. E, infelizmente, é um tema muito amplo, realmente teria que ser dividido em dois momentos, mas, como eu tinha lhe dito, né, vamos tentar condensar em 40 minutos para dar tempo de fazer algum debate. Agora, eu não encontrei nenhuma pergunta, só os parabéns, todo mundo aqui elogiando. Muito obrigado. Tá? E eu agradeço a você imensamente de você ter feito essa aula maravilhosa. Para o museu vai ser excelente também, não é só para mim é uma honra. Tá? E encerro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que todo mundo, fantástica palestra. Depois você vai ler os elogios. Tá bem. Parabéns. Só sobre a evolução da iconografia da Imaculada Conceição já dava uma palestra de mais de hora. Foi isso que eu estava observando. Agora, eu queria só fazer Nem tem nada ali, né? Eu queria fazer um comentário. Aquela imagem primeira que você mostrou, eu não sei se você leu a tabela. Ela está como Nossa Senhora da Assunção. Não da Assunção. Eu botei tudo na tabela. Uma outra errata é que aquela imagem de Nossa Senhora da Fé, você botou ela antes do restauro, que eu tinha lhe mandado anteriormente. Aí depois eu já lhe mandei ela restaurada. Eu não reparei mesmo. Ela está no segundo bloco de imagens que eu te mandei. E um detalhe que você disse da pintura, da policromia, Sandra Teles, que trabalhou na restauração dessa imagem, ela encontrou, depois da limpeza, abaixo da mecha de cabelo da imagem, um fragmento minúsculo da pintura primeira. Nossa. Em nenhum outro local tinha vestígio. Quem repolicromou deixou esse testemunho, né? E, a partir disso, pintou a mecha em cima. Então, foi um achado fantástico e mostra que, realmente, aquela policromia é do século XIX, não é condizente com a escultura que é do século XVIII. Ok. Então, são as duas coisas que eu queria lhe falar. E eu até botei no chat aquela imagem de Nossa Senhora do Leite, é a única imagem que não é do Museu da Sacra, ela pertence ao Museu Abelardo Rodrigues. Sim. Lembra que eu te botei lá, né? É que a gente conversou isso, acho que foi no chat ou ao vivo. E aí eu fui procurar na lista e não achei. Não, mas está lá na tabela. E aí tem o seguinte, ela foi cedida pelo IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, foi gentilmente cedida para a nossa palestra,
E a fotografia é da restauradora Yara Chamusca, que é profissional do IPAC. Então, tem algumas atribuições de direito de foto, eu nem coloquei. Eu deixo meu agradecimento aqui ao IPAC. Então, é isso. Tem umas perguntas aí, né? Temos algumas perguntas, eu vou colocar na tela para vocês lerem. Germana perguntou aqui sobre a Lua, é uma excelente pergunta. Então, o crescente lunar para baixo, se a gente vai examinar a obra El Arte de la Pintura, do Francisco Pacheco, que é o sogro não é do Velázquez, agora estou meio confuso, mas enfim, é o Francisco Pacheco, que é um pintor do século XVII, que vai escrever esse tratado sobre como devem ser representados os santos na pintura, detalhadamente. É uma obra que existe em espanhol, no original, né? Aí para baixar na internet, vale a pena, todo mundo que trabalha com isso deveria ler. Então, ele é que vai criar o modelo de Imaculada Conceição com Maria Menina. Ele propõe detalhadamente que ela seja representada como uma menina de 12 anos, portanto, não mais grávida, não mais com ventre crescido. Ele vai salientar que o crescente lunar deveria ser colocado para baixo, porque a Lua é um corpo sólido, então não faz sentido que as pontas sejam para cima. Nossa Senhora está posada sobre a Lua e, portanto, a parte luminosa da Lua deveria ficar com as pontas para baixo. Algumas imagens do século XVII, tem imagens jesuíticas e tal, tem o crescente para baixo. Tem uma famosa agora, o Flávio Gil deve me fazer, é uma que eu amo, uma Nossa Senhora do século XVII, o Flávio deve dizer agora o autor, que agora me fugiu, acho que não é Montes de Oca, é o Gregório Fernandes. Lindíssima, com a lua para baixo, Nossa Senhora com os cabelos em cachos, assim, um espetáculo. Acho que é o Gregório Fernandes, enfim. Então, acho que ficou claro, né? Ou seja, a lua está para baixo, Nossa Senhora está posada em cima dela e a lua é um globo. William, querido, distinção iconográfica entre Imaculada, Nossa Senhora da Assunção e da Glória. Então, acontece muito frequentemente essa confusão. Por exemplo, aquela Imaculada de Murillo, quer dizer, uma das tantas, né, mas a mais famosa, a Imaculada de los Venerables, muitas vezes ela é representada em escultura, aquela que está com as mãos assim, olhando para cima. Por exemplo, lá na região de colonização italiana, aqui do Rio Grande do Sul, ela aparece sempre como Maria Assunta nas igrejas, frequentemente. Sempre não, mas frequentemente. E, para eles, a Imaculada, dentro da tradição italiana, tem que ter a serpente, em geral. Então, se a gente vai olhar as imagens napolitanas, às vezes nem lua tem, mas a serpente, em geral, vai ter. Não. Mas, claro, que isso aí a gente poderia trazer muitas imagens para exemplificar, colocar, né? Tanto que, por exemplo, no final do século XIX, a imagem da Imaculada, que a gente conhece como Nossa Senhora das Graças, né, com as mãos abertas, que era uma representação francesa da Imaculada Conceição, muito antes de existir essa devoção da Medalha Milagrosa, esses padres lazaristas e outros franceses tentaram impor esse modelo iconográfico como Imaculada Conceição no Brasil, porque eles não gostavam da nossa Imaculada Ibérica, sem cobra, porque justamente o Francisco Pacheco, ele não gostava de pintar o dragão ou a serpente. Ele prefiro não pintar. Assim como não pinto ela com menino, porque há representações da Imaculada com menino. Né? Porque justamente o menino, às vezes, cravando a lança na serpente. Os capuchinhos, acho que é de Recife, os capuchinhos veicularam muito essa representação da Imaculada. Então, às vezes, as pessoas se pegam em superficialidade. Se tem um menino, não é Imaculada. Pode ser Imaculada. Né? Se não tem lua, não é Imaculada. Se não tem cobra, não é Imaculada. Pode ter 1000 variantes. Né? Eu tenho aqui guardado uma coleção só de representações pictóricas, escultóricas da Imaculada, para justamente falar sobre isso. Já fiz mais de uma palestra sobre isso. Então, a questão da Assunção, acontece essa confusão, sim. Ainda mais que a de Murillo está olhando para cima, cheia de anjos na volta. Então, poderia ser interpretado, mas é uma Imaculada. Ela aparece no museu como a Imaculada dos Veneráveis, que foram tipo uma Câmara de Vereadores que encomendou o quadro. Né? Uhum. A Imaculada, a Guadalupe espanhola e do México. Então, a espanhola, lá da Extremadura, ela é muito mais antiga, é uma imagem medieval, uma imagem bem primitiva, inclusive, assim, original. Eu ia até colocar a foto da original, mas não deu tempo. Seria muita coisa. E por ali passou Cristóvão Colombo, quando veio para a América, pedir a bênção de Nossa Senhora de Guadalupe lá.
é uma virgem românica, assim, sentada com um menino no colo, uma sede da sabedoria, como se diz, uma sede de sapiência. Em geral, as virgens românicas eram sempre assim. E Guadalupe é um termo de origem árabe, que possivelmente queira dizer rio de luz. Os franciscanos levaram essa devoção para a Nova Espanha, né, para o México, e por uma confusão linguística entre a língua do índio Juan Diego, né, hoje São Juan Diego, quando foi se comunicar com o bispo para dizer quem era a senhora que tinha falado com ele, né, que apareceu a pintura impressa no poncho do índio, na pluma, o bispo entendeu uma palavra lá, asteca, nahuatl, como Guadalupe. Mas foi simplesmente uma confusão linguística. Já havia uma devoção franciscana, o bispo era, não me engano, era franciscano, ou dominicano, acho que franciscano. Então, colou o título de Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha naquela imagem que justamente representa a Virgem do Apocalipse. Ela tem o sol, né, os raios do sol ao redor dela, e se encontra grávida. Então, foi por uma certa confusão que se atribuiu esse título da Guadalupe do México. Não sei se eu respondi. Tem mais alguma coisa? Tem uma pergunta aqui de Anderson. Ele está perguntando qual a diferença entre querubim e serafim. E depois, na iconografia? Qual a diferença entre querubim e serafim? Querubim e serafim. Deixa eu te mostrar um serafim aqui. Peraí. Essezinho aqui, ó, é um serafim, ó. Ele tem 3 pares de asas. E às vezes ele é todo vermelhinho. Às vezes tem gente que olha e acha que é um diabinho. Tá? E o querubim, ele é descrito assim no livro de Ezequiel. E o querubim tem só um par de asas. Em geral, na iconografia é assim. E o serafim é vermelhinho porque ele é como uma brasa de amor. Não sei se respondo. Respondeu, Anderson, tudo ok? Bom, Marcos Rio, nosso querido colega lá da UFMG, fazendo uma pergunta aqui. Poderíamos criar um paralelo entre a evolução iconográfica de Nossa Senhora e a evolução da moda feminina na Europa? Isso é uma coisa bárbara. Tem uma obra que foi publicada como e-book há alguns anos, e depois, agora já saiu uma segunda edição ampliada como livro físico. Eu gostaria de ter acesso, mas agora é muito complicado, né? Principalmente um euro a esse valor, que se chama La Virgen de Luto, onde se fala, por exemplo, se fala especificamente de como Nossa Senhora Dolorosa, Nossa Senhora das Dores, ou da Soledade, ou das Angústias, né? Aí na igreja do Mosteiro de São Bento nós temos Nossa Senhora das Angústias, uma imagem do século XVII, como Nossa Senhora passa a se vestir com o traje de luto da Casa de Habsburgo, da Casa de Áustria. Esse livro é uma coisa fantástica, é possível comprar ele como e-book, e nas imagens de vestir, né? Porque uma duquesa lá, que é viúva, resolve doar um dos seus vestidos para Nossa Senhora, porque ela associa a solidão, a soledade de Nossa Senhora sem Jesus, no período antes da ressurreição, com um sentimento de viuvez. Então, Nossa Senhora passa a ser vestida de viúva. Se vocês colocarem Virgen de la Paloma, é uma pintura famosa onde Nossa Senhora está vestida com esse traje de luto. Se colocarem no Google. E tem um documento, eu acho que está no Santuário Mariano, do Frei, não me esqueci agora o nome do Frei, aquele que escreveu aquele livro no século XVIII, fazendo um inventário de todas as imagens famosas, milagrosas do Brasil. Ele dá uma pista de que a imagem de Nossa Senhora das Angústias da Basílica de São Sebastião, do Mosteiro de São Bento, trajava anteriormente um traje de luto desses, um traje principesco de luto. E, a partir do século XVIII, essa cor preta e branca vai sendo substituída por cores menos pesadas. Normalmente, um vestido azul marinho, ou um vestido roxo, violeta, e um manto azul marinho, ou todo violeta, assim por diante. Então, esse luto vai sendo aliviado nas imagens marianas, e
o histórico das imagens de vestir, a partir do século XVI, é, sem dúvida, um registro que vai aparecer nas gravuras e nas pinturas, né, da moda da corte, onde muitas rainhas, né, principalmente na Espanha, ou mulheres nobres, doavam as roupas para vestir Nossa Senhora. Eu sou fascinado pelas imagens de vestido justamente por causa disso. E das gravuras que retratam as imagens de vestido, onde a gente tem um registro ali, né? Justamente essas gravuras são chamadas registros, né? Em Portugal se dizem registros, porque justamente retratavam a imagem tal qual ela se vestia na época, ou tal qual era a escultura. Inclusive tem um frade franciscano do século XVI que vai fazer uma grande crítica sobre a moda de pintarem as santas com trajes de cortesãs da época. Ele vai falar assim, se Santa Catarina não tivesse a sua espada e Santa Luzia dos seus olhos, iam dizer que era uma dessas mulheres vaidosas da corte. São João da Cruz também desce a ripa na subida do Monte Carmelo e na noite escura sobre a vaidade, né, de ficar brincando de bonecas vestindo santa, enjoiando santa. Isso não tinha nada a ver com o papel das imagens na vida espiritual. Então, tem toda uma literatura tanto religiosa, né, por exemplo, falando sobre isso, a partir do século XVI, quanto o registro iconográfico dessas. É uma pergunta muito importante. Gostei muito. Tudo isso também já daria, assim, ó, pano para manga. Né? Só que vamos fazer mais. Fundo, né? Nós vamos fazer mais, com certeza. Okay. Olha, quero agradecer mais uma vez, as perguntas acabaram. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, Jonas. A participação. Eu que agradeço. Todos, tá? E quero avisar que a próxima palestra já está agendada em junho, será sobre Santos Juninos, com o professor, deixa eu só ler aqui o nome dele. Desculpe, sobre o que é, Cláudia? Sobre os Santos Juninos. Ah, que legal. Considerando, né, São João, São Pedro e aqui também era um Santo Junino, São Manuel da Paciência. Esse foi esquecido. Pois será em junho com o professor da UFBA, Dr. Milton Araújo Moura. Mas aí nós faremos uma ampla divulgação. Vou esperar. Então, gente, é isso aí. Muito obrigada por todos estarem aqui. Teve uma participação maravilhosa. Bom. 78 pessoas, 80 pessoas aqui assistindo. E 1h27. Bem bacana segurar esse público. Espero que não tenha cansado, né? Foi bom. Né? Obrigadão, Jonas. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pela presença. Abraço para os amigos que estão aí. Tchau. Tchau.